Eles disseram que esses são apenas degraus rumo à tokenização e eu realmente acredito que é para lá que estamos indo. Temos a tecnologia para tokenizar hoje. Se você quer conversar sobre isso, pense assim, se você tivesse um ativo tokenizado e uma identidade tokenizada, você, Andrew, no momento em que compra ou vende um instrumento, isso é conhecido, está em um livro Razão, que é todo criado em conjunto. Você quer falar sobre questões relacionadas à lavagem de dinheiro e tudo isso? Elimina toda a corrupção ao ter um sistema tokenizado. Eles disseram que esses são apenas degraus rumo à tokenização e eu realmente acredito que é para lá que estamos indo. Temos a tecnologia para tokenizar hoje. Se você quer conversar sobre isso, pense assim. O FMI e o Banco Mundial foram criados há 80 anos, quando os bancos e não os mercados financiavam a maior parte das coisas. Hoje o mundo financeiro mudou. Os mercados de capitais são a maior fonte de financiamento do setor privado, e desbloquear esse dinheiro requer uma abordagem diferente do modelo de balanço bancário de ontem. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas as reformas dos últimos 8 meses resultaram em milhares de milhões de novos dólares para a infraestrutura do país em desenvolvimento. Foi o que você viu na semana passada com o anúncio da coalizão de investidores. BlackRock, GP, KKR e outras grandes empresas irão investir 25 mil milhões de dólares nas economias emergentes da Ásia. De certa forma, é um contraponto Indo-Pacífico ao plano MAT de Itália, que está a ajudar as economias africanas a crescer. E isso é importante. Todos os países do mundo precisam de uma estratégia de crescimento. Mas se eu pudesse transmitir hoje mais uma mensagem importante, seria a de que os países que mais necessitam de crescimento neste momento não são apenas as economias emergentes. As grandes potências econômicas, incluindo o G7, estão de facto na lista e precisam de crescimento no futuro. Todos nós estamos enfrentando um dilema de crescimento. Quer resolvamos ou não, trata-se de uma importante bifurcação econômica no caminho para os nossos países. Hoje, a dívida média do G7 em relação ao PIB é de 129%. Não importa quanto tributemos, quanto cortemos ou reduzamos essa dívida, não será suficiente. A única maneira de alcançarmos esse futuro de crescimento é realmente crescermos a partir dele. Mas apenas o crescimento está a tornar-se mais importante, porque precisamos de nos concentrar na nossa saúde fiscal. Também está se tornando muito mais difícil de alcançar. Dentro de 25 anos, a maioria dos países do G7 estará em declínio demográfico. A população em idade ativa diminuirá. O teto para o crescimento ficará cada vez mais baixo. Assim, construção de infraestruturas novas essencial, parcerias público-privadas fundamentais. Os investimentos em infraestruturas são uma força contrária às economias com elevada dívida e baixo crescimento. Acredito que estamos atingindo limites de dívida excessiva. A única solução que temos agora é reorientar, reimaginar a forma como financiamos o crescimento. E penso que a forma como seremos capazes de financiar o crescimento é através do setor público-privado. Há muito dinheiro privado à procura de grandes investimentos a longo prazo para trabalhar, seja em redes elétricas ou infraestruturas, em sustentabilidade, estações de carregamento, etc. Em todas as nossas conversas, como podemos reimaginar as finanças? Como podemos encontrar uma estrutura melhor e como podemos então alavancar o financiamento público com capital privado para aumentar o crescimento? Então eu acredito que o papel das criptomoedas é digitalizar o ouro de muitas maneiras. Em vez de investir em ouro como proteção contra a inflação, é uma proteção contra os problemas onerosos de qualquer país ou a desvalorização da sua moeda, não importa em que país você esteja. Sejamos claros, o Bitcoin é um ativo internacional. Ele não se baseia em nenhuma moeda específica e, portanto, pode representar um ativo que as pessoas podem jogar como alternativa. Eu diria que a fundação da BlackRock é a esperança. Você investe para a aposentadoria porque acredita que amanhã será melhor que hoje. Essa tecnologia será muito importante. Você sabe, olhe para isso. Fizemos parte de uma enorme revolução no investimento por meio de ETFs.
Acreditamos que os ETFs mudarão toda a forma como investimos. Acredito que a próxima geração para os mercados, a próxima geração para títulos, será a tokenização de títulos. E se pudermos ter aquele livro Razão Distribuído, que conhecemos cada beneficiário, cada vendedor, beneficiário, todos nós teremos nosso código de quem está comprando, quem está vendendo, liquidação instantânea. E pense bem, isso muda todo o ecossistema. É importante estar antecipando o próximo movimento. Acreditamos que o próximo passo será a tokenização de ativos financeiros. E isso significa que cada ação, cada título terá seu próprio KISSIP. Estará em um livro Razão Geral. Cada investidor, você e eu, teremos nosso próprio número, nossa própria identificação. Poderíamos nos livrar de todas as questões relacionadas a atividades ilícitas em torno de títulos, ações e digital através de uma tokenização. Mas o mais importante é que podemos personalizar estratégias por meio de tokenização que se adaptem a cada indivíduo. Teríamos uma liquidação instantânea. Pense em todos os custos de liquidação de títulos e ações. Mas se você tivesse uma tokenização, tudo seria imediato porque é apenas um item de linha. E por isso, acreditamos que esta é uma transformação tecnológica para os ativos financeiros. Eu acredito que se você quiser falar sobre voto e escolha de voto e todas as coisas, se soubermos a cada momento quem é o dono dessas ações e agora for a hora de votar. Cada indivíduo que detém a propriedade é identificado e pode votar sua própria parte. Se você vai lavar dinheiro, ele já foi sacado até agora. Então quer dizer que o Bitcoin provavelmente... O juro? Sim. Ok. O Bitcoin é considerado um índice para lavagem de dinheiro. E por que escolher Bitcoin caso não tenha sido usado? Al Capone nunca teria um Bitcoin. Então presumo que você também esteja falando de Libra. Acho que Libra nem é uma criptomoeda. Agora não. É isso. E não acho que tem algum valor inerente. Eu não quero isso. Especialmente com Mark Zuckerberg envolvido. Pode ficar com o carro, é desligado. Vamos falar sobre o conceito. Esqueça quem o criou e o que ele está tentando fazer. Eu estava na Europa na semana passada e tive que comprar uma pasta nova, porque a minha quebrou lá. Tinha dinheiro consigo? Todas as joias. E quando eu ia assinar o recibo do eletrônico, tem que fazer, eu quero pagar em euro ou dólar. E eu pensei o dólar que eu olhei até a taxa de 3% terrível. Ok? E quando você pensa em todas as pessoas que enviam dinheiro para cima, você sabe que eles podem trabalhar em um país e enviar dinheiro de volta para casa. Eles geralmente fazem isso através de organizações que cobram de 5 a 10%. Há uma necessidade, seja de Libra ou de outra coisa, de democratizar a troca de moedas estrangeiras. Hoje, com computadores e mercados eletrônicos, deveria ser 10 pontos base, 5 pontos base, 9%. E então, eu realmente acredito na ideia em torno da Libra. Não acho que precisamos criar uma nova moeda, mas a tecnologia para calibrar instantaneamente todas as moedas que devem ser feitas, ou quem é esmagado por isso, quem é o dinheiro e um homem que está ganhando dinheiro com isso, o banco, você sabe. Eu acho que é um pouco por dia com isso. Isso é progresso para você, pelo menos chegar ao ponto em que você diz isso sobre legal. Mas ainda não está dizendo sobre o ponto em que ele estava. Mas eu tenho muitas mudanças no Bit, certo? Um pouco de risco assistindo e decidi que pode ser tem que ser alguma forma disso. Shep. É a cesta de corrente, moedas fiduciárias. Mas a criptomoeda está apenas monitorando isso. Pode esquecer isso. Se você tivesse esse mecanismo, em cada transação, você pode minimizar os custos de transação. Vai perder dinheiro, é isso. O FMI e o Banco Mundial foram criados há 80 anos, quando os bancos, e não os mercados, financiavam a maioria das coisas. Hoje, o mundo financeiro está de cabeça para baixo. Os mercados de capitais são a maior fonte de financiamento do setor privado, e desbloquear esse dinheiro requer uma abordagem diferente do modelo de balanço bancário de antigamente. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas as reformas nos últimos 8 meses resultaram em bilhões de dólares, de novos dólares. A infraestrutura dos países em desenvolvimento, foi isso que você viu na semana passada, com o anúncio da coalizão de investidores, a BlackRock, Chip, KKR e outras grandes empresas vão investir 25 bilhões de dólares nas economias emergentes da Ásia. De certa forma, é um contraponto indo-pacífico ao Plano Mate da Itália, que está ajudando as economias africanas a crescer. E isso é importante. Todo país no mundo precisa de uma estratégia de crescimento. Mas, se eu pudesse transmitir
Uma mensagem mais importante hoje seria que os países que mais precisam de crescimento agora não são apenas as economias emergentes. Grandes potências econômicas, incluindo o G7, estão de fato na lista e precisam de crescimento daqui para frente. Todos nós estamos enfrentando um dilema de crescimento. Se resolveremos isso ou não, é uma bifurcação econômica significativa para nossos países. Hoje, a média de dívida em relação ao PIB do G7 é de 129%. Não importa quanto nós tributemos, quanto cortemos ou reduzamos essa dívida, não será o suficiente. A única maneira de alcançarmos esse futuro de crescimento é realmente crescer a partir disso. Mas apenas o crescimento está se tornando mais importante porque precisamos nos concentrar na nossa saúde fiscal. E também está se tornando muito mais difícil de alcançar. Dentro de 25 anos, a maioria dos países do G7 estará em um declínio demográfico. A população em idade ativa vai diminuir. O teto para o crescimento vai ficar cada vez mais baixo. É por isso que construir novas infraestruturas é fundamental, especialmente por meio de parcerias público-privadas. Os investimentos em infraestrutura são uma contraforça para as economias de alta dívida e baixo crescimento. Acredito que estamos atingindo limites de dívida excessiva. A única solução que temos agora é reorientar e reimaginar como financiamos o crescimento. E eu acho que a maneira como vamos conseguir financiar o crescimento é através de parcerias público-privadas. Há tanto dinheiro privado procurando ótimos investimentos de longo prazo, seja em energia, redes ou infraestrutura, em sustentabilidade, estações de carregamento. Você nomeia, sabe? Então, em todas as nossas conversas, a questão é como podemos reimaginar as finanças, como podemos encontrar uma estrutura melhor e como podemos, então, aproveitar o financiamento público com o capital privado para aumentar o crescimento. Eles disseram que esses são apenas degraus rumo à tokenização e eu realmente acredito que é para lá que estamos indo. Temos a tecnologia para tokenizar hoje. Se você quer conversar sobre isso, pense assim, se você tivesse um ativo tokenizado e uma identidade tokenizada, você, Andrew, no momento em que compra ou vende um instrumento, isso é conhecido, está em um livro Razão, que é todo criado em conjunto. Você quer falar sobre questões relacionadas à lavagem de dinheiro e tudo isso? Elimina toda a corrupção ao ter um sistema tokenizado. Acreditamos que o próximo passo será a tokenização de ativos financeiros, e isso significa que cada ação, cada título terá o seu próprio, basicamente, QSIP. Estará em um único livro Razão. Cada investidor, você e eu, teremos nosso próprio número, nossa própria identificação. Poderíamos nos livrar de todos os problemas relacionados a atividades ilícitas, tanto em títulos quanto em ações e no digital, por meio da tokenização. Podemos personalizar estratégias com tokenização. A chegada do ETF de Bitcoin é um exemplo de que estamos legitimando isso. Estamos criando mais segurança. Você vai fazer outro ETF. E quanto a um ETF de XRP? Eu sei que você tem Ether por aí. E quanto ao XRP? Você pode responder a isso? Eu não posso. E você não quer que eu faça isso? Quero. Eu não posso. Tudo bem. Estão me dando... O que eu mais penso sobre a maioria dessas criptomoedas é que elas apenas identificam o quanto de lavagem de dinheiro está sendo feito no mundo, o quanto as pessoas estão tentando mover moedas de um lugar para outro. Então, na verdade, eu acredito que você está vendo a demanda por isso. Mas vamos ser claros, se criássemos uma moeda digital global, uma verdadeira moeda digital global, eu odeio a palavra cripto, uma moeda digitalizada. Então, se todo mundo tivesse tudo, você não teria mais lavagem de dinheiro, tudo estaria entendido, tudo fluiria, tudo seria identificado. Essa tecnologia vai ser muito importante. Eu estou, você sabe, olhando para isso, fizemos parte de uma grande revolução nos investimentos através dos ETFs. Acreditamos que os ETFs vão mudar toda a forma como investimos. Eu acredito que a próxima geração dos mercados, a próxima geração dos títulos, será a tokenização de ativos. Nós vamos, e se pudermos, ter esse registro distribuído, que sabemos quem é cada proprietário benéfico, cada vendedor benéfico. Todos nós temos nosso código de quem está comprando, quem está vendendo, liquidação instantânea. Considere, isso muda todo o ecossistema.